Walk Talk. Você veio e fez o processo aqui nos Estados Unidos ou Apliquei você fez no daqui. Brasil? Não, a gente Você aplicou fez aqui. daqui. Aham. Bom, então, a gente precisava saber, eu precisava saber se eu ia gostar do ambiente, eu precisava saber se eu ia gostar da cultura, eu precisava saber se eu ia me adaptar. Fala pessoal, bem-vindos ao nosso Walk Talk. Nós estamos aqui em Orlando e a nossa entrevistada hoje é a Aline Fernandes, jornalista. Olá, pessoal! Vamos falar com ela. Aline, quanto tempo aqui nos Estados Unidos? Vai fazer 5 anos. 5 anos já. Vai fazer 5 anos aqui. Como é que foram os primeiros anos? Adaptativos, como sendo até hoje, mas no início foi um pouquinho difícil. Mas a gente seguiu o rumo, seguiu... Os primeiros anos são desafiadores, os primeiros anos. Mas a gente permaneceu e agora a gente está conseguindo respirar e curtir, inclusive, a cultura americana. Você mora aqui com quem? Me conta da tua família. Você teve filho aqui, a gente vai falar sobre gravidez também, sobre ter filhos aqui. Hoje é eu, meu marido e o meu bebezinho, de 8 meses. Somos só nós 3. Por enquanto, quero ter uma menina. Olha aí. Denis, Sem atenção, pai, Denis. é. Aí quanto tempo você ficou aqui? Eu fiquei 5 meses e 20 dias mais ou menos. E depois ligou pra ela. Aí liguei pra ela e falei, ó, é aqui, o caminho é esse, entendeu? Vou voltar, a gente Olha ele fazendo casa. convite. Não, é sério, foi assim mesmo. A gente casa e a gente vem pra E cá. ela respondeu o quê? Vem pra cá e a gente conversa. Não, falou, pode vir, a gente vai casar, a gente vai pra aí. Viu? Porque a gente pensava em Europa também, mas eu falei, vamos pra lá. Mas a gente veio pra cá como turista pra analisar se realmente ia ficar. O que eu falo pra todo mundo, não adianta chegar aqui, vou ficar aqui. E aí vamos ver, né? É, Oba, só que oba. aqui tem que cumprir a regra, ter uma cultura. Se você não não dá. Então vem pra cá, vê primeiro. Foi o que a gente fez. Aí a gente aplicou. Planejamento. Aline, como é que foi a ideia de vocês morarem aqui? Como é que surgiu isso, assim? Esse plano, uma vontade, foi uma viagem? Como é que foi isso? Não foi nada programado desde sempre, mas a gente viu a possibilidade, por exemplo, de eu crescer profissionalmente, né? Ter o inglês e viver outras coisas novas na profissão de jornalismo. E a gente começou a se encantar por isso. O meu marido já tinha vindo aqui, nós não éramos casados antes, mas ele já tinha vindo numa feira de negócios e ele viu a possibilidade de investir. E a gente começou aos pouquinhos a pensar nessa questão, porque eu queria casar, né? A gente não estava casado antes, então eu queria casar, eu planejava e pensava em família. E ele já estava lá na frente, eu nem podia imaginar, Mas as coisas foram se encaixando, não foi nada proposital. Mas ele Então, falou com você, assim, tipo, poxa, vamos lá, você já queria também, porque esse plano, eu sempre falo isso, ele tem que ser do casal, assim. Sim. Acontece muita coisa errada porque às vezes o plano não é do casal. Exatamente. E como é que foi isso pra vocês? Como é que foi essa conversa? Foi Eu uma sempre coisa assim, tive- você, não, peraí, vamos casar primeiro, depois a gente vai, vamos engrenar as coisas direitinho. Se né? dependesse dele, a gente viria, casaria aqui, tava tudo bem. Eu não, eu bati pé firme, eu queria casar, fiz a festa dos meus sonhos, casei com os meus pais, vivi o sonho que eu gostaria lá. E depois a gente começou aos poucos planejar isso. Porque uma das coisas que a gente não abre mão é de não estar 100%. Nós estamos 100% legal no país, fazendo tudo certo, ter a possibilidade de você entrar e sair a hora que quiser, você viver conforme as leis. Então a gente não abriu mão disso. E aí o Denis começou... Essa era a regra número 1. Tipo, Era a prioridade, regra né? número 1. A gente não pensou em nenhum momento em ficar fora de status ou fazer algo que fosse contra as regras do país. E a gente começou a estudar a possibilidade, como isso poderia ser possível. E a gente viu a questão da minha profissão. Né? Eu já tinha 10 anos de formada, uma boa carreira, não 100% consolidada, mas eu vi a possibilidade de crescer profissionalmente. E isso aí foi fundamental. Nós começamos a pesquisar o tipo de visto adequado. E com isso a gente estabeleceu, né? Você sabe, mesmo visto que o meu, eu tive 7 critérios aprovados e
E Qual é o visto? Só lembra pra gente. é o meu visto de habilidades especiais. Habilidades especiais. aham. Exatamente, A pela gente nossa tem algumas profissão. categorias, né? B1 e B2. Isso. Já tinha de turismo e tal, nunca tinha vindo para cá antes. Meu marido já tinha feito algumas viagens e já estava no coração dele os Estados Unidos. No meu coração não estava, mas eu sempre quis viver algo mais. Tinha outro país assim que você cogitava também? Sim, não? Portugal. Portugal. Uhum. Portugal. E ele te convenceu a vir para os Estados Unidos? A gente sentou, foi exatamente isso, foi exatamente assim, num restaurante. A gente sentou e a gente colocou o pró e o contra. Indo para os Estados Unidos, o que seria possível e o que não seria possível, o que seria mais fácil e o que seria mais difícil, né? E colocamos na balança, oramos, entregamos a Deus e Ele nos direcionou até aqui. É engraçado que isso vai acontecendo, né? Eu acho que comigo foi assim também. Essas portas, parece que elas vão se abrindo, assim, tá? Não, é uma coisa divina, mas assim, parece que a gente quando tem dúvidas sobre caminhos, eu também pensei sobre o Canadá, por exemplo. E acabou pintando aqui, a coisa do visto, parece que as coisas se encaixaram mais para esse lugar, entendeu? Acho que é isso, né? Acho que a gente tem que sentir um pouco, meio que a gente sente para onde tem que ir, entendeu? No meu caso, eu não tenho como desassociar a minha vida profissional da minha vida espiritual, né? Eu vivo assim, então nós colocamos para Deus e Deus literalmente nos direcionou, confirmou de todas as formas e abriu todas as portas que pareciam impossíveis, porque muitas pessoas O que é impossível, por exemplo? O que é difícil, você acha assim? Eu acho que o mais difícil é você se mudar de um país, você não conhecer a cultura do outro país, você não saber se você vai se adaptar e você também não falar o idioma 100%. Essas são as dificuldades que você elencou assim como as principais. Na nossa listinha essa era a principal dificuldade, mas mesmo assim a gente investiu, viu que daria certo, que poderia dar certo e a gente foi até o final. E graças a Deus a gente finalizou o processo e estamos agora começando a respirar. Muitas pessoas não sabem, mas existe um processo longo, demorado, também porque o meu a gente deu entrada no meio da pandemia. Olha que loucura. Doideira. No meio da pandemia. E aí você fica meio sem saber, né? Realmente foi bem mais complicado. Foi mais demorado. Eles estavam sem gente para trabalhar. Né? Exato. A gente começou a conversar com pessoas que aplicaram para o mesmo visto e eles disseram que era rápido, que recebia rápido, em 8 meses. O nosso demorou 3 anos. Por causa da pandemia. 2 anos, ó. Só pra gente colocar, então, como demorado também. É demorado, gente, entendeu? E não foi na pandemia, pra você ver. Então demora mesmo. Pode demorar, pode ser muito rápido. Não dá pra se espelhar. Cada pessoa é de um jeito, cada caso é de um jeito e cada... Sabe, é igual seguro aqui. O seguro seu é um, o seguro meu é outro, é o perfil. E as pessoas às vezes não entendem isso e querem rotular como uma coisa só e não é assim, né, Aline? Não é. Você veio e fez o processo aqui nos Estados Unidos ou Apliquei você fez no Brasil? Não, a gente Você aplicou fez aqui. daqui. Bom, então, a gente precisava saber, eu precisava saber se eu ia gostar do ambiente, eu precisava saber se eu gostar da cultura, eu precisava saber se eu ia me adaptar. Eu me considero uma pessoa super adaptativa, mas mesmo assim, a gente está falando de outro país, né? Sim. O que eu queria saber assim, como é que foi esse planejamento no Brasil? Separa dinheiro, guarda, como é que você se planeja para um negócio desse? Como é que a gente se planeja para mudar de país, Aline? Porque não é uma viagem, não é... a gente tem muitos laços e muitas coisas lá, desde coisas materiais até a própria família. Como é que foi isso para vocês? Assim, Se você está assistindo esse vídeo é porque tem interesse em vir para os Estados Unidos, ter uma vida de qualidade real, com segurança e poder dar o melhor para sua família. Então, que tal poder conversar comigo para que eu possa dividir com você a minha realidade, falar sobre custos, aquilo que impacta o seu planejamento de verdade, o que deu certo para mim, o que não deu, enfim, ter uma conversa franca e dar um impulso no seu plano de mudança de país. Eu moro há quase uma década aqui nos Estados Unidos e posso dividir toda essa experiência com você. Na descrição do vídeo há um link onde você agenda essa conversa direta comigo, sem rodeios. Eu já tive esse papo com várias pessoas e posso garantir, é muito melhor do que ficar buscando informação na internet. Em primeiro lugar, realmente, guardar dinheiro é fundamental. Pelo menos uns 6 meses você precisa ter um dinheiro para você se bancar aqui uns 6 meses, porque é tudo muito incerto. Você não sabe se você vai conseguir um trabalho, se você vai ter o dinheiro ali para você pagar o seu aluguel, as suas contas, para você comer. É algo que
é incerto, né? Você está vindo para um lugar completamente diferente. Então isso é fundamental para quem pensa em se mudar, quem pensa em ir para um outro país. Você precisa se programar financeiramente. Colocar na lista mesmo, tudo que você vai gastar aqui, entendeu? Você vai vir pra cá, vai morar, vai aí. comer, vai andar de carro, aqui não tem como não andar de carro, então assim, Exato. é tudo, Sabe né? o que me surpreendeu aqui? É uma cidade que não tem transporte público. Não tem. Tem assim, mas é muito nada, assim, é praticamente nada. Todo Miami ainda mundo. tem lá um metrozinho e tal, É. mas aqui em Orlando você não tem transporte público, gente, é muito ruim. Isso me surpreendeu. Todo mundo aqui precisa de um carro para ir no mercado, para fazer qualquer coisa. Pelo menos uma bicicleta elétrica. Mas como tá muito quente, a gente só anda de carro. Outra coisa, aqui é muito, muito quente, mais do que Rio de Janeiro, Você acha? eu acho. Pode ser. A gente frita aqui, não é? Não tem uma coisa A assim? gente derrete. E eu não sei se é a umidade que deixa a coisa mais quente. Nós tivemos semanas muito quentes. Muito. Agora, né? Hoje tá mais ou menos assim. Eu tô aqui, ó, suando o tempo Uhum. inteiro. Vamos pro sol aqui, Aline, que o sol já tá bem quente. A gente tá no meio de uma... A gente aqui nesse programa, a gente sempre mostra um lugar. E a Aline nunca tinha vindo aqui nessa feira, aqui no Integado. Olha só, gente, é bem legal. Tem muita coisa, tá? Vocês estão vendo nas imagens aí que a gente vai colocar. E ambiente gostoso, né, Aline? Sim, Pra muito gostoso. a gente bom. caminhar e ter um pouquinho de tudo. A feira vai até umas 3 da tarde, então tem que chegar cedo. Esse lado aqui a gente tem uma área de hortifruti, assim. Vende até peixe, olha só. Aqui são essas coisas, são todas de frutos do mar e tal. Camarão. Tem um pouco de tudo. Aline, como é que é a vida de vocês aqui? Do que vocês vivem? Qual é a renda de vocês? Seu marido tem uma empresa, vocês têm uma empresa, como é que é? Sim. Hoje, né? Hoje, depois de toda a Depois de documentação tudo, né? Que a gente vai correta, falar sobre isso. Hoje eu trabalho na minha área, né? Na verdade, eu parei agora de trabalhar um pouquinho por causa do bebê, mas eu trabalho na minha área e meu marido abriu uma empresa aqui, na área dele também, que ele era formado lá no Brasil, então... Ele trabalha com o quê? Elétrica. Na área elétrica. Na área elétrica. Então ele era que era a trabalha formação. aqui, abriu uma empresa aqui Sim. nessa área também. Na formação que era dele também. Como é que é empreender nos Estados Unidos? Você acha que é mais fácil, mais difícil? O que o Denis, né, o seu esposo, já te falou? O que vocês já conversaram, as dificuldades até para conquistar clientes aqui, para recomeçar aqui, né? Todo recomeço tem dois lados, né? O lado positivo, porque você já sabe como fazer as coisas, e o negativo, porque você ainda tem que conquistar algo que não deu certo. Mas eu não acho que seja muito ruim. É desafiador como é no Brasil. A única coisa que pode ser diferente um pouquinho de repente é a questão da língua, mas que a gente está aprendendo e tá aperfeiçoando dia após dia, mas agora tá mais tranquilo, tá mais gostoso, agora a gente tá conseguindo respirar, agora a gente tá conseguindo curtir um lugar como esse. Curtir um pouquinho, porque o começo é Porque no bem... começo é sempre você focado, você não deixar nada te tirar do caminho, você coloca um objetivo, um alvo, e você tem que ir até o fim, porque senão você acaba desistindo no meio do caminho. Às vezes a gente tem que vir pra cá, pessoal, a gente mora numa mansão no Brasil e a gente vem pra cá pra começar meio que de novo, assim. Entendeu? Alguma coisa que você abdicou, assim, tipo, pra vir pra cá e falar Sim. assim, olha, vamos recomeçar, pé no chão. Eu abdiquei realmente de ter algumas coisas no Brasil para começar de novo. Então, Tua carreira foi uma delas, né? Foi. Lá, né? foi. E isso foi um pouquinho difícil para mim, É mesmo? Conta isso pra isso gente, foi- como é que foi. porque eu sempre fui muito ativa, eu sempre trabalhei Você tava bastante. No topo, assim, né? Você estava num momento muito... Estava num crescente. momento muito bom da minha vida profissional, mas eu não penso como algo que foi ruim. Eu penso que eu retrocedi, dei um passo para trás, entre aspas, para poder me projetar, sabe? Sabe quando você, igual um estilingue, você vem para trás para você ir mais para frente? Eu penso nisso e graças a Deus tá indo nesse sentido. A gente tem uma ilusão de que perdeu algo, mas não, né? Nesse sentido não. Mas eu não faria nada diferente dentro do meu processo. Nós pensamos, planejamos financeiramente, nós vimos o local onde a gente ia morar, a questão de trabalho. O difícil foi esperar a minha autorização de trabalho. Enquanto isso, eu continuei trabalhando para o Brasil, fazendo trabalhos para o Brasil. Então, Ou seja, isso também é uma coisa que tem que se pensar, né? Você
poder continuar fazendo coisas no Brasil, ter essa ideia lá no Brasil, opa, peraí, posso manter, o que eu posso manter Sim, aqui trabalhando, isso aí, entendeu? Foi isso Porque mesmo. quando você pisa os pés aqui, as contas já começam a Sim. chegar aqui. É extraordinário. Não, e na minha época era 4, né? Aham. Quando eu cheguei aqui, o real tava. Ah, o dólar entendi. tava 4. Uhum. Imagina você fazer essa conexão. Foi assustador. O quê? É você chegar e você ver que você tinha uma renda ou você tinha um valor e ok. E aqui você, porque a gente trouxe o dinheiro do Brasil, né? Eu não Aham, podia aham. trabalhar, a gente não Aham. trabalhou enquanto a autorização de trabalho não chegou, a gente não fez isso. E aí você convertia o real pro dólar. Foi assustador. Você começa a ficar aflito, né? Você fala assim, eu tenho que fazer dinheiro aqui. E aí você começa a se resguardar. Né? Se lá no Brasil eu sair todo final de semana para almoçar ou para jantar ou para sair com os amigos, aqui você, opa, peraí, não tá na hora de fazer isso, deixa eu sentar, me programar mais um pouquinho, vai chegar o tempo. E esse tempo chegou agora. É. Né? Esse Que tempo te dá chegou uma agora. liberdade, que te dá uma tranquilidade para você fazer tudo aquilo que você quer. Você veio aqui como turista algumas vezes? Não. Não. Mas você sabe o que é o turista, né? O que muda na cabeça quando a gente chega aqui para morar? Quando você chega aqui e fala assim, puxa vida, eu vim para morar, e agora? Bom, no meu caso, como eu nunca tinha vindo antes, meu marido já tinha vindo e eu não, eu vim, eu acho que eu tava com a cabeça de turista, porque eu queria sair comprando tudo. Sério? Eu queria sair vendo todas as coisas e o meu marido já estava Era com tudo outra novidade para você. outra novidade. Imagina, nos Estados Claro, Unidos, claro. aquilo que você custava para você ter lá no Brasil, ou você, enfim, chega aqui você tem facilidade. Então eu queria sair comprando tudo, eu queria sair vendo tudo, eu queria fazer tudo e aí o meu marido, calma, segura as pontas. Ele já estava com outra mentalidade, né? Então para eu me adaptar foi um pouquinho difícil, mas eu consegui. Teve que relaxar Tive. e curtindo aos Eu poucos. tive que pensar né? assim, peraí, eu tô morando aqui, então eu não preciso dessa pressa. Isso que eu ia falar. Eu posso ter isso depois, eu posso ir em tal lugar depois, eu posso curtir tal situação depois. E eu comecei a analisar, né, ter isso, aí eu fui respirando, fui vendo que eu não ia perder. Como é que é essa Orlando de morador? Como é que ela é diferente? A Orlando de morador, você não abraça o Mickey todos os dias, você não abraça o Pateta todos os dias. Ou seja, você não vai, Não. você não vive parque todo Não, dia. você Como é que passa pelo parque e você vai fazer qualquer outra coisa, às vezes você até esquece que tem parque. Demorou bastante para eu ir em parque. Demorou. Então, mas hoje eu tô muito bem adaptada. A cidade parece um pouco com o Rio de Janeiro, tem muito brasileiro aqui. O clima também favorece, embora eu acho que aqui seja mais quente do que no Rio de Janeiro. Mas Você não estaria no frio, por exemplo? Vocês não iriam para uma área que neva e tal? eu iria. Você porque- quer ir para Nova York, né? Então, eu iria. Eu sou extremamente adaptativa. Meu marido é que não iria. Meu marido não iria. Para você morar no frio, você tem que, de repente, num lugar que neva bastante, você tem que acordar 1 hora antes, meia hora antes, para você se preparar o carro, tirar a neve do carro, limpar o local para você sair. Então, acho que isso já é um desgaste para ele, né? Mas eu iria de olhos fechados. É mesmo? Você Eu sou muito aventureira. Você topa mesmo? Eu topo. Você quer ir para Nova York, É. fazer Eu sou. jornalismo lá? Eu e acho que tal. vale a pena você passar por situações e viver coisas, sabe? Se você não gostou, beleza, não gostou, volta, mas você viveu aquilo ali. Você não tá presa num lugar, você não tá presa numa situação. Você vive coisas novas e você tem história para contar. Aham. E como é que foram esses primeiros dias aqui? Tenta lembrar assim para você saindo de casa e tipo o inglês, entendeu? Você já falava inglês ou não falava? Eu queria que você falasse sobre isso. Tá. Por mais que a gente tenha se programado, foi um choque realmente pra mim. Eu entrei em depressão. É mesmo? Os primeiros dias eu realmente entrei em depressão porque eu tinha uma vida muito ativa, eu tinha meu carro, eu trabalhava, então eu saía todos os dias. Se eu quisesse ir no shopping, eu ia. E aí eu chego aqui, a realidade não é de turista, é pra morar. Até eu virar essa chave na minha cabeça foi algo que foi um pouquinho demorado. E aí eu me vi morando numa casa completamente estranha, que não era o meu gosto, que não era o meu jeito, que não era a minha decoração, que não tinha nada meu pessoal. Eu tive que começar a montar tudo
num país que eu desconhecia completamente. Eu só conhecia de ouvir falar, e de vídeo, e de Disney, de Estados Unidos, e não dominando a língua. E sozinha, sem ninguém, porque só é eu e meu marido e hoje meu filho, mas sem parente nenhum, sem ninguém por perto. Que se eu quisesse tomar um café, se eu quisesse comer alguma coisa, ou ter um tempinho para relaxar, eu não tinha. Então, eu entrei numa depressão, mas eu não fiquei muito tempo nela. Eu fui pra frente do espelho e falei, opa, peraí, você não é assim, então vamos pensar em alguma coisa que você possa fazer, vamos aproveitar a oportunidade, porque eu também não estava trabalhando, então eu ficava em casa o dia inteiro e praticamente me estabelecendo, vendo o que eu poderia fazer, como eu poderia crescer, como eu poderia... foi uma confusão mental e depois eu tive que sentar e falar assim, respirar fundo, vamos lá. Então, nem todo o planejamento do mundo que você faça vai ser às vezes o suficiente. O seu psicológico, a sua cabeça, a sua abertura, ela precisa estar ali, você precisa estar aberta, você precisa estar focada, você precisa estar... Porque senão vai te levar para uma situação em que você vai falar assim, você não vai conseguir nem experimentar o novo. Você vai ter saudade do velho, você vai querer voltar e você pode perder muitas coisas. Porque aquilo que você já conhecia, que é confortável, você Exato. sai daquilo, né? Exatamente. E a gente se pega aqui nesse universo que é bonito, que é lindo, Sim. que tudo funciona, mas parece que falta alguma coisa. E o que falta, que eu acho que você buscou, é tentar se encaixar nesse meio, Foi né, exatamente. Aline? Assim, tipo assim, peraí, vamos pra rua então? Vamos fazer alguma coisa? Vamos, não sei. Vamos tentar se encaixar nisso? Como é que você buscou isso? Vamos falar do inglês, por exemplo, que é um passo, ou o que você ia falar agora que eu interrompi para te falar? Não, e aí foi o que eu fiz. Eu coloquei um tênis, eu comecei a passear pelo local em que eu morava, a conhecer as coisas, a treinar o inglês, né? Porque em Orlando parece que você encontra mais brasileiro do que americano. Se e deixar, às vezes né? isso é confortável. Se deixar, a gente fica só nesse universo. Entendeu? Exatamente. E isso é confortável, Claro. né? Mas é desconfortável pro propósito que eu tenho. Eu não tô aqui simplesmente por estar. Eu tenho um propósito de crescer profissionalmente, enfim, isso. E o inglês é fundamental, é necessário. E como é que foi? Eu ainda preciso aprender bastante inglês, porque graças a Deus a gente encontra alguém que vai conversando com você e vai te entendendo. Isso. Mas tem outros que só Jesus. Bota aquele negócio assim, finge que não te entende, finge que não te compreende. E aí você às vezes fica até um pouco triste, sabe? Mas aí a gente começa... Sabe uma coisa legal que eu fiz? Eu entrei numa biblioteca pública, fiz algumas inscrições na época também com a pandemia, eu fiz inscrição online e comecei a treinar o meu inglês de forma gratuita com os nativos daqui. Olha, que legal. Foi. Num sistema online? Um sistema deles e tal? online. Tem algumas bibliotecas por vários lugares. Nessa época a gente foi fazer uma visita para um casal de amigos na Virgínia e aí eu entrei lá, adoro biblioteca, Sim. eu amo. Muito bacana. Entrei numa biblioteca e comecei a observar e vi lá que tinha um grupo de estudo gratuito, online. Meu inglês basiquérrimo, fui com a cara e com a coragem. Eu não tenho medo de perguntar, não tenho medo de errar. Não tenho medo de falar. Meu inglês, ele vai se aperfeiçoando ao passo em que eu vou treinando. Então, se você tem medo, você vai recuar. Se você não tem... Tem que dar essa cara para bater, né? Tem. Isso é muito importante. Porque se você não se joga, se você fica com vergonha, com medo do que as pessoas vão pensar, e você tem que pensar em você. Exato. Que você tem que aprender. Você lembra de algum mico assim que você já falou no inglês? vários. Assim? Ai, meu Deus, peraí, dá um branco, né? Coisa que você foi falar e não era bem Não, aquilo? deixa eu te falar uma coisa que foi muito engraçada, muito engraçada. Eu tentando treinar o meu inglês de alguma maneira e você, quando chega aqui, você pensa em português. Então Isso. você ouve o inglês e você tenta traduzir, o que é completamente errado. Mas eu tava indo nessa linha e tava evoluindo. E teve uma certa vez que tava com a televisão ligada e tava em canal americano e eu não sei quem trocou a televisão e foi pro canal brasileiro. E aí, do nada, eu tô lavando louça, fazendo alguma coisa e comecei a entender o que tava... Óbvio, né? Era em português, eu comecei a entender. Eu falei... Tô confortável. Não, eu peguei assim, não,
eu tô começando a entender inglês. Foi muito engraçado. Falei, não, peraí, eu tô entendendo tudo que ele tá falando. Foi muito Te engraçado. deu um tilt assim, né? Tipo, Porque caramba, tava em inglês. virou a chave. Não, tava em inglês. Aí, de repente, eu comecei a entender tão bem. Falei... Aí eu parei assim, gente, eu tô entendendo o inglês perfeitamente. Aí quando eu fui ver um canal brasileiro, mas eu ria tanto. Isso foi muito engraçado. Você vê. E depois, com o tempo que você já tá aqui, começa a ficar mais confortável, não começa? Porque Sim. antes, olha, você acordar, dentro da sua casa você fala português, ok, mas você acordar e o universo inteiro ser em outro idioma, Sim. tá? Você liga a TV, você tá na rua, aquilo vai te dando uma aflição. Não sei se você Vai. sofreu isso, você percebeu isso, assim, que chega uma hora que você fala assim, gente, a minha cabeça chega a estar doendo, ou você tá cansado mentalmente. Sim, sim. A gente fala muito sobre isso em casa. Eu consigo entender muito bem o inglês. Eu ainda tenho uma trava para falar, eu não falo 100%. Mas eu treinava. Então, todo dia eu via um filme em inglês. Eu via um filme em inglês e colocava a legenda em inglês. Só que eu comecei a ver que aquilo estava me prendendo. Porque se eu leio bem o inglês, eu consigo entender o inglês, a legenda estava ficando confortável. E o meu ouvido não estava abrindo tanto. Aí eu entendi isso, comecei a tirar a legenda no inglês e comecei a ver filme 100% em inglês. Aí eu vi que eu não estava tão legal assim. Aí eu vi que eu tinha que praticar mais, que eu tinha que ver mais, e eu comecei a ver filmes 100% em inglês praticamente todos os dias. E é questão de treino, porque se você passa um tempo sem você ouvir, ou se você acaba esquecendo o português e não aprendendo inglês, aí você acaba ficando muda. Exatamente. E é uma evolução mesmo, né? É no dia a dia. Não dá para perguntar assim, quando é que eu vou ficar fluente, né? Não dá. Assim, não tem um prazo, né? A gente precisa estar todo dia aberto para o que as pessoas falam. E não adianta, às vezes, falar de outro jeito, né? Não. O americano é meio burro, tá? Assim, o americano, não é que ele é burro, ele é muito quadrado. Ele é muito assim. Ele é muito, mas eu acho que o americano é meio burro pelo seguinte, porque se o americano fosse brasileiro, eu não sei o que seria esse país aqui, porque nós somos tão espertos. O brasileiro é tão assim, ele dá tanto jeito nas coisas, que se a gente tivesse os recursos que esse povo tem aqui, a gente ia dominar o mundo. Exatamente. Eles são muito quadrados, não são? São. Enquanto a gente faz assim, proatividade, faz, vamos dizer assim, além do que é pedido, essa questão de carinho, de cuidado, de tratas, o brasileiro é surreal. E ao americano você sente essa diferença, né? Você sente. Se pede para você pegar o celular daqui, não, deixa ali na mesa aqui, eu vou pegar, não, o brasileiro vai lá e te entrega na mão, o americano faz exatamente isso. Isso é uma diferença. Que o brasileiro, a gente é legal, a gente se abraça, a gente já é legal. Isso, a gente sofre com isso um pouco, né? No dia a dia. Eu sou muito afetuosa, o brasileiro é muito afetuoso, é caloroso, gosta de abraço, de beijo, e americano é bem na dele. Quando eu cheguei aqui eu recebi a orientação, que o americano vive na sua bolha. Se você vai no mercado, você tem que dar uma distância de um braço um para o outro. Você não pode chegar mais próximo do que isso, porque ele já olha de cara feia, tipo, tá invadindo o meu espaço. E aí você tem que se acostumar com o estilo de vida. Se eu decidir morar aqui, você tem que se acostumar com o estilo de vida, com a maneira deles de ser. E o tempo deles, assim, né? Tipo, eles estão lá, não adianta eu ficar ali pressionando, sabe? Às vezes a gente acha, eu sinceramente acho que às vezes é um pouco de falta de noção. Acho as pessoas um pouco sem noção, porque elas, eu tô aqui no meu momento, procurando qualquer coisa, eu não quero nem saber, agora sou eu. A pessoa, ela não se importa com você que está do lado. Assim. Exatamente. Parece que você não existe. Exatamente. Isso me incomoda, ainda até hoje. Você quer ver uma coisa que me incomoda absurdamente? As pessoas, quando vão no posto de gasolina, todo mundo para o seu carro, deixa o carro parado lá na bomba e vai lá para dentro da lojinha e o carro fica parado na bomba. E dane-se se outra pessoa quer usar. Porque a mentalidade aqui eu cheguei, é o meu momento, é a minha hora. Eu não quero saber, eu cheguei aqui, agora é a minha hora. Então você que chegou depois, você que espere. Então, essa mentalidade, eu acho que está aberto para essa mentalidade de modo geral, tá? Para outras coisas é muito importante. É verdade. Né?
Por exemplo, tá, pessoal? Essa área que a gente está aqui, eu vou contar um episódio que aconteceu comigo nessa área aqui. Tem uma placa dizendo ali que não pode entrar álcool de lá de dentro para cá. Então, aquilo que a gente faz no Brasil, por exemplo, vou levar minha garrafa de vinho para o lugar e vou beber lá e vou... Você não pode fazer isso aqui, tá? Nem pagando a taxa de rolha, né? Nem pagando. Porque aqui cada estabelecimento tem licença para vender determinados produtos. Tá? O álcool para vender, eu não sei, mas especialmente o álcool e o álcool em escala. O uísque é uma coisa, a cerveja é outra e tal, e tal, e tal. Então assim, eles são muito preocupados. Se eu trouxer qualquer bebida aqui, e eu tentei uma vez trazer uma garrafa de vinho aqui para dentro e fui barrado, eu não entendi por quê. Então essa mentalidade de entender o porquê das coisas e não achar que simplesmente a pessoa está sendo grossa com você, porque o cara foi bem grosso, é porque existe uma licença que a pessoa não só paga, mas ela é responsável pela bebida que ela vende aqui dentro. Então se acontecer qualquer coisa comigo dentro do estabelecimento dela, ela é responsável pelo que eu bebi aqui dentro. Se aquela bebida não é dela, entendeu? Ou se aquela... Até a comida, né? Eu não acredito que a gente possa trazer grandes coisas aqui para dentro, porque se eles vendem alguma coisa aqui, tem que ser consumido o que eles... Então essa mentalidade que a gente não tem no Brasil, que é uma mobilidade, né? De você fazer o que você quer e tal, é uma coisa que você precisa entender, assim. Porque a gente não quer impor as coisas nossas do Brasil aqui, às vezes, o jeito nosso, e a gente tem que estar aberto a isso, né? Você mesmo falou, pô, eu sou super adaptativa. Eu me considero super adaptativa. É verdade. Mas tem uma coisa também que me incomoda muito, por mais que eles tenham leis, por mais que eles tenham um jeito deles de ser, pra mim eles estão sempre sisudos, eles estão sempre sérios. Eles não falam com você com jeitinho, por exemplo, me desculpa, senhor, mas você não pode trazer a sua garrafa de vinho aqui, você poderia, por favor, guardar? Não, eles simplesmente vão te barrar e não vão deixar. Eu já você estava entrar. aqui dentro quando isso aconteceu e o rapaz ele simplesmente falou assim, me dá a garrafa de vinho agora. Eu acho falei que assim, isso como assim? Por quê? Eu queria entender o porquê, entendeu? Então, e depois entendi. Não, até aí tudo bem, Mas sabe? Eu acho... foi ruim a experiência, entendeu? A gente precisa se adaptar realmente, mas uma coisa é você entender as leis, outra coisa é uma falta de educação e uma rispidez. Isso aí eu sinto deles, mesmo. Você acha que isso tem a ver com o fato da gente ser imigrante? Ou até que ponto tem a ver com isso? De modo geral, assim, falando agora sobre a relação americano-imigrante, como é que você se sente como imigrante aqui? Vou sempre me sentir imigrante, vou sempre me sentir fora do meu país, vou sempre me sentir à margem um pouco, por mais que eu tenha todo tipo de documentação, por mais que eu jure a bandeira mais pra frente, eu vou sempre me sentir, e eles têm essa diferença porque eles olham pra gente e sabem que a gente não é americano. Tá na cara. Só que uma coisa bacana é que eles são apaixonados pelo Brasil. Eles amam o Brasil. Tem uma admiração. Né? Exatamente. Vários episódios já aconteceu no mercado, no Walmart, em que eles são muito ríspidos, como eu falei, muito grosseiros, mas se você fala a palavra Brasil, eles abrem um sorriso e eles querem conversar com você sobre qualquer coisa. Então, meio que equilibra um pouco, né? Mas eu acredito que seja questão realmente de você ser imigrante. Embora o imigrante é que faz esse país, essa cidade funcionar. A gente sabe que o papel do imigrante aqui é fundamental, né? Exatamente. O país não seria o país que Não seria. sem a mão de obra do imigrante. Não seria. E eles sabem disso. Sabe? Quem que corta a grama da casa deles? Quem é que limpa as corta a casas? Quem que faz esse trabalho Quem que sobe no telhado? que americano não faz? Não faz, entendeu? E não vai fazer. São os imigrantes que colocam esse país para frente. Então, não é por saber disso que eles deveriam ser mais agradecidos, não, mas a educação, eu acho que eles não têm essa educação no trato, no falar. Eles pecam nisso para mim. Não sei se a questão deles de educação, de foram criados, né? De como foram criados. Porque eles são mais frios mesmo entre eles, né? São. É engraçado, a gente vê o filho se despedindo e indo embora para fazer a universidade em outro lugar. E é frio, né? Sim. Pô, filho, vai lá então, tá bom. Ó, beleza, a gente se vê o ano que vem.
Não Espera tem só aquele- para as festas, né? É, não Só é? para o dia de ação de É graças ou para o normal Natal. isso aqui, é normal. Você não vê, claro que os pais são carinhosos, mas você não vê aquele carinho, aquele abraço, aquele beijo, aquela coisa calorosa. Eu Você acho não que os vê pais isso. são cuidadosos, não carinhosos. Porque eu abraço e beijo meu filho, meu marido o tempo inteiro. Aham. Esse calor, esse contato, essa questão, tipo assim, de demonstrar o amor e carinho, faz parte também da minha linguagem de amor, né? Mas eu acho que eles são cuidadosos, assim, eles vão cuidar, mas ao mesmo tempo eles dão uma liberdade, uma autonomia já desde criancinha. Então eles vão deixar a criança andar Ó, sozinha. já Se se vira, vira. exatamente. Tem muito se vira, né? Tem Ó, muito não se tem almoço vira. todo dia não, se vira. Se vira. É o muito se vira deles Não é? desde pequenininho. Por isso que o fast food aqui faz sucesso. Não cozinham todo dia. Exatamente. É muito congelado, muita comida congelada, Prepare-se. muito. A comida também é barata aqui, né? Então é tudo comida congelada, é tudo coisa sem qualidade. Os americanos não são saudáveis. Não são. Então para eles é tudo entrega assim rápida e se vira e faz aquilo e cuidado. Eu tô avisando para você, não bota a mão na tomada que vai se machucar, mas ele tá aqui na dele. Ele não tá lá cuidando do filho, trazendo. Eles Tá não vendo? têm. Tomou choque. Agora aprendeu. É isso aí. Entendeu? Claro que ele não vai deixar o filho se jogar do abismo, mas tem esse deixar assim, né? Tem esse deixar. Pra minha vida isso não mudou muito, porque eu continuo sendo quem eu sou e vou continuar sendo, assim, com a minha família. Mas é um choque cultural. Você tem esse choque cultural, assim, mas nada que afetou a minha vida, não. A gente vai levando. A gente vai, sim. Essa cidade aqui, a gente chama de Orlândia, né? Porque não é uma cidade grande, né? Uma coisa que eu sinto falta de repente é a praia, o acesso à praia. Né? No Brasil eu morava 10, 20 minutos da praia, era muito rápido, fácil, eu ia o tempo inteiro. Aqui já não, aqui é algo que eu já deixei de fazer e que eu sinto falta de repente. Sentar numa cafeteria bacana no shopping, tomar aquele cappuccino, aquela coisa, sabe? Aqui Que não tem aqui essa cara, né? Não assim, tem. Não tem. Embora tenha muitas coisas gostosas e boas, mas não tem aquilo que a gente come lá, sabe? Aquele cappuccino gostosinho, que eu não vou falar a marca aqui, aquela coisa que a gente come, aquele bolinho. Até a padaria é diferente, Até a né? Eu acho que a padaria padaria é o que a gente mais sente falta. Que todo mundo fala Pãozinho isso. francês Todo todos os dia, dias. né? Isso Essas coisas falta. começam a fazer falta, assim, mas ok, né? A gente É verdade. vai driblando, né? Tem prós e contras e tudo bem. É. E vamos lá, e vamos viver o que é novo e Aham. vamos tirar o melhor proveito de tudo. Você como jornalista, você tá na sua área, você pretende ficar na sua área? Quais são os seus planos? Pretendo ficar na minha área. Mas chegou o Saulo aí, né? Não, chegou o Saulo só para complementar a minha felicidade, mas eu tô focada na minha área, no jornalismo. Eu pretendo crescer aqui nos Estados Unidos e viver experiências novas que eu não vivi no Brasil, fazer coisas que eu não consegui fazer, ter um up, sabe? Dar uma O coisa que você pensa assim que você não conseguiu fazer no Brasil, que você está pensando em fazer aqui nos Estados Unidos? Bom, trabalhar... Quer voar alto, Anny? Trabalhar num Ficar grande... rica? Não sei se ficar rica não, mas eu queria muito trabalhar. Ficar rico talvez não seja o objetivo, mas, Não é. mas é possível aqui. Amém. É Amém, verdade, amém, é possível. é. Trabalhar num jornal renomado de Nova York. Olha. É o primeiro ponto. Depois uma revista de moda. Eu cumprindo esses dois objetivos aí, eu vou estar realizada profissionalmente. Show de bola. Fala-se muito da comunidade brasileira aqui. Fala que a comunidade brasileira não é unida, ou que não dá para trabalhar para brasileiro, seu marido tem uma empresa aqui. Como é que é essa relação? Como é que você sente isso? Ou seja, qual é a tua opinião com relação a isso aqui? Quando eu cheguei aqui me falaram isso, mas eu nunca vivi O isso. que te falaram? Que brasileiro não é confiável, que não dá para trabalhar com brasileiro, que brasileiro vai passar a perna, que brasileiro não entrega um produto de qualidade, que brasileiro não é unido. Me falaram muito isso e o sentimento que eu tive foi de revolta. Eu não gosto que falem mal de brasileiro, eu não gosto. Eu escolhi os Estados Unidos para viver, não é porque eu reneguei o Brasil, é porque aqui eu vi grandes oportunidades, inclusive até para o meu filho, para os meus filhos. Mas não porque eu reneguei o meu país ou porque eu acho que é gosto do tudo de Brasil, ruim. é, Não, não. eu amo o meu país.
Então, quando vem alguém e fala mal do Brasil, mal do brasileiro, isso já gera um sentimento ruim. Mas eu nunca vivi isso. É óbvio que você vai encontrar pessoas boas e pessoas ruins em qualquer país. Só que quando você é brasileiro, você acaba convivendo com o máximo de brasileiro que você pode, porque é confortável. Então a tendência de você ter erros com brasileiros é maior. Então se não dá. relaciona mais, né? Exatamente, não dá pra falar brasileiro é que não presta, o trabalho do brasileiro que Não não dá pra presta. generalizar. Não é. Não. Pensa só, se Tem você americano também que não Claro. vale nada, né, gente? Se você é brasileiro, se você está começando a sua vida aqui, você vai procurar um lugar confortável para você. É o quê? Viver numa comunidade brasileira. Então você se relaciona mais com o brasileiro. Consequentemente, vai te dar mais dor de cabeça ou trabalho, algo vindo do brasileiro. Mas se você vai se relacionar com um americano, se você vai se relacionar com um porto-riquenho, você também vai encontrar pessoas que não vão entregar trabalho bem feito, que vão trapacear, que não vão ter caráter. Então, eu não É do vivi... ser humano Exatamente. Então, eu não vivi isso que me falaram e que rotularam, porque isso já está rotulado aqui e eu acho que essa mentalidade precisa mudar. Porque as outras nacionalidades são muito unidas, né? A Comunidade gente- hispana. Nossa, eles são muito São. unidos, assim, muito unidos. Eles trabalham entre si, Sim. empregam entre si. Nunca conversei com eles para saber se eles reclamam, se alguém já passou a perna, nunca conversei. Mas assim, acho que a gente precisa criar um pouquinho melhor esse laço, assim. Mas isso é um pouco, tem a ver com a cultura brasileira e tantas coisas ruins, né, que a gente passa no Brasil, tantos golpes e tal. Isso acaba meio que tá no nosso sangue, no nosso dia a dia. A gente traz isso um pouco, né? Ah, se eu levei golpe lá, então tem que tomar cuidado aqui e tal, não sei o quê. Mas eu acho que o menos que você puder falar disso Exato. e divulgar isso e tentar realmente, né, trazer o brasileiro, porque você vai precisar de brasileiro aqui, tá, gente? Na hora que você estiver se sentindo mal, você vai procurar algum amigo brasileiro, alguém para você poder estar perto, para você conversar, porque isso aqui, nossa, não tem preço. Não tem. A gente se sente tão bem, a gente se sente em casa, É. entendeu? É como se você estivesse lá de novo. É uma forma de estar assim. Então, assim, não dá para se afastar, tá? E pode falar, pode Uma falar. das coisas que foi assim, fundamental com a ausência da família, com a troca de país, com a troca de cultura, uma coisa que foi extraordinário. Você conhece alguém, você se torna amigo e esses laços são tão fortes, acabam sendo tão fortes que de repente no Brasil não seria assim, porque é a única pessoa que você tem. Então, eu criei... Se apega, Você se né? apega. E eu tenho vários amigos É aqui, mesmo? várias amigas que você trata como se fosse assim uma irmã. Algo assim que você tem um amor e um carinho e é um cuidando do outro. Por isso que eu disse pra você que eu não vivi essa questão do brasileiro. Quanto que é importante manter, né, essa característica. O que eu brasileira. vivi aqui pessoas que eu conheci aqui, que eu não tinha conhecido no Brasil, de diferentes estados do Brasil, São Paulo, Minas Gerais, vários lugares, conheci aqui e que se tornaram tão próximos que constantemente você tá bem, você precisa de alguma coisa, se você tá doente aqui, né? Você para de trabalhar, consequentemente você não ganha. Então, ganhei bebê. Olha, tô indo aí na sua casa levar uma sopinha, vou aí cuidar de você, pra você dormir um pouquinho, vou ficar com seu filho. Eu vivi esse cuidado, esse carinho da comunidade brasileira. A hora que você precisa mesmo, que o calo aperta, E aí você passa a amar, você passa a ter essa pessoa de uma maneira assim, carinho, um né? carinho muito grande, sabe? Que você quer cuidar, que você quer ver como é que tá, que você quer estar sempre perto. Aline, fez uma pausa, né, pra fazer uma troca. Agora vamos nos arrumar. De novo, ó, o Saulo já tá ali, tá tudo certo. Vizinho aqui. Agora já vai passear Vamos pra e feirinha. a gente vai continuar a gravação. Aline, você engravidou aqui, teve seu filho aqui. Como é que foi essa experiência? Conta pra gente. Como é que foi estar, além de longe dos pais, tá dentro de um outro sistema de saúde, outra cultura, os exames. Conta aí pras mamães aí como é que foi.
Se você está assistindo esse vídeo é porque tem interesse em vir para os Estados Unidos, ter uma vida de qualidade real, com segurança e poder dar o melhor para sua família. Então, que tal poder conversar comigo para que eu possa dividir com você a minha realidade, falar sobre custos, aquilo que impacta o seu planejamento de verdade, o que deu certo para mim, o que não deu, enfim, ter uma conversa franca e dar um impulso no seu plano de mudança de país. Eu moro há quase uma década aqui nos Estados Unidos e posso dividir toda essa experiência com você. Na descrição do vídeo há um link onde você agenda essa conversa direta comigo, sem rodeios. Eu já tive esse papo com várias pessoas e posso garantir, é muito melhor do que ficar buscando informação na internet. Foi uma gravidez tranquila, graças a Deus. Foi a minha primeira gravidez, então eu não tenho como mensurar como ficar grávida e ter bebê no Brasil e aqui, mas foi muito bom. Eu vivi... Uma das coisas que as mães falam pra mim que é diferente é que aqui eles só consideram gravidez depois que passa do 3º mês. Antes, não considera gravidez, então você não começa o seu pré-natal antes de 3 meses. Você não faz nenhum tipo de ultrassonografia, você não faz nada. Passou dos 3 meses, aí eles consideram que é gravidez e você começa a fazer o seu pré-natal e todo tipo de assistência. Mas eu fui muito bem assistida, eu optei por uma equipe de médicos que tinha uma brasileira, justamente para eu não ter nenhum tipo de problema na informação. Então era uma equipe de 5 médicos que cuidou de mim. Eles eram americanos, tinham uma hispana, uma brasileira e os outros 3 eram americanos. E consequentemente eu tive que passar pelos 5, eles me acompanharam, fizeram todos os tipos de exame e eu tive assistência muito boa. E aqui você precisa ter um plano de saúde, né? Diferente do Brasil, você precisa ter um plano de saúde muito bom, não tem como abrir mão disso. E o hospital foi incrível, foi um carinho e um cuidado bom que eu tive, sabe? Você se sentiu assistida? Você não teve a experiência brasileira, mas você já foi ao médico no Brasil. Sim. E você sabe que o médico no Brasil, a gente tá lá, conversa sobre tudo e a língua facilita. Você sentiu falta disso um pouco, assim? De repente não conseguir perguntar tudo, ou pelo menos o médico parece que não se importou com tudo, porque isso daqui a pouco vai ser, não é agora. Sim. Ele vai falar pra você assim, calma, isso não é agora, depois. Entendeu? Eu senti uma diferença, eles são muito objetivos. Eles Consulta, vão né? para tratar exatamente daquilo, fala o que você precisa e tchau. Se você não for esperta, que aí foi o que me indicaram, eu já fui com todas as minhas perguntas anotadas e aí, você tem alguma pergunta para você? Tem. Aí eu começava a fazer a pergunta e eu queria saber na minha gravidez se eu podia tomar alguns suplementos que eu tomava e aí eu levei para ela para mostrar. E aí, posso tomar? Posso tomar? E aí eu fui todas as dúvidas que eu tinha para perguntar ali na hora, porque é exatamente isso que eles falam. Não, agora não é o momento da gente tratar disso, vamos tratar sobre essa questão nesse momento e mais pra frente a gente vê. Isso se você não vai preparado, eles... é rápido. É muito rápido. No Brasil a gente senta, conversa, tem essa afinidade com o seu médico. Não tem isso. E aqui não, aqui é um negócio assim extraordinário. Mas eu, conversando com minhas amigas brasileiras, olha, leva todas as perguntas que você puder, todas as suas dúvidas e vai perguntando e vai falando. Não tem problema perguntar. Não tem problema. Mas eles não vão lá ficar te esperando. Não vão. Embora 3 da equipe são americanos, eles também conseguiam falar espanhol. Então, se tinha alguma palavra, alguma coisa que eu não entendia, eu trocava. Era muito engraçado. Começava falando inglês, terminava falando espanhol, voltava para o inglês. Então, é uma coisa que foi difícil, mas não impossível, nem nada muito constrangedor. Você precisava passar por aquilo, né? Eu precisei passar por aquilo e ok, tudo bem, passei, ok. Entendeu, né? E depois, como é que foi o parto? Como é que foi ter o seu filho aqui? Então, eu queria muito ter parto normal, não pude. Tive que fazer a indução e tive que fazer a cesárea. Então só foi um... Como é que é o nome que fala? Não é um contratempo, mas... foi algo que você não contava, eu não contava com isso. Eu queria ter tido aquela dor de contração, eu queria que a minha bolsa toda a experiência estourasse, eu queria ter um parto normal. O que é mais comum possível. Aqui? Sim. O parto normal? Mais comum. A gente ouve falar isso, eu não tive filhos aqui, não sei. Eles fazem de tudo para ter o parto normal.
Em última instância, Médico já te orienta, os médicos, Isso. eles vão caminhando nesse sentido, Sim. vão falando isso com sempre, você? a primeira opção é sempre parto normal. Ah, é? Sempre. A não ser que você já tenha feito cesárea no Brasil. E aí eles não cogitam a possibilidade de parto normal. Alguns já tem outros médicos que já, brasileiros inclusive, que já te falam não tem problema. Se você teve parto cesárea no Brasil, aqui a gente pode, se você tiver abertura, você pode ter o normal, mas médico americano não. Se você já teve cesárea antes, é cesárea e ponto, vou marcar a data e acabou. Mas, esqueci o que a gente tem. Não, essa coisa do parto normal ser mais comum mesmo, né? É. Deles já partirem para essa linha primeiro, né? Sim, eles partem para a linha do parto normal, não consegui, foi cesárea e foi muito rápido. E é tudo pelo plano, não é pelo plano? Só explica isso pra gente, porque aqui a coisa é meio diferente, né? Aqui o nosso plano ele nunca vai ser um plano integral, né? Cobrir tudo, né? Nem uma consulta boba até o parto. Como é que é isso, Aline? Você não precisa falar em valores, mas assim, como é que é isso? Você paga um pouco, tem que se preparar para um parto também? Como é que foi isso para gastar? No meu caso, peraí, rapidinho, deixa eu só lembrar, Não, fica à vontade, antes de falar. fica à vontade. Tá. O plano de saúde aqui ele nunca vai cobrir 100%, mas são ótimos planos, você tem excelentes médicos à disposição, mas você sempre tem uma coparticipação. Então, por um parto, que inclusive foi assustador o valor, o meu parto deu um valor de $51 mil. E o meu plano pagou 99%. E eu tive que pagar. Exatamente. Obrigado, senhor. E aí, depois de tudo, tranquilamente, o bebê nasceu, tô em casa, e depois chega a conta em casa. Não é nada na hora, gente. Não, Ninguém vai Mas se quando eu incomodar. abri aquela conta e vi aquele número, $51 mil, meu Deus do céu. Tudo bem, Denis? Água? Eu aceito, a Aline também. Ó, a produção. A Aline sempre foi uma boa produtora no Brasil, jornalista. Fez com que o Denis nos trouxesse essa água maravilhosa. Obrigado, Denis. Meu amor. Já tá acabando, Denis. Já Prometo. Eu tô falando do parto, do valor do parto. Falando do valor do parto. Então é isso. Aqui, sempre que você for ao médico, ainda que seja uma consultinha, você vai pagar um Você pouco tem uma coparticipação. e o plano vai pagar o restante. E aí chegou a conta em casa. Não significa também que você tenha que pagar tudo de uma vez. Você pode dividir de várias vezes. E uma coisa que eu achei muito legal, por exemplo, paguei 1, 2, 3 meses. Não paguei o quarto, não paguei o quinto. Tudo bem, não entra juros. Eles só vão te lembrar que você ainda tem uma conta ali para você pagar e vão sempre mandar correspondência. Aham. Porque esse país adora um papel. Não adora papel aqui? Adora uma Eles podiam correspondência. cortar isso. É uma coisa que me incomoda aqui. São bolos, né? Na de sua caixa de carta. correio, se você não vai toda semana, não vai caber. Não vai caber. Não vai. Porque me incomoda. Mas essa questão da assistência saúde é diferente, é bacana, eu gostei da forma como E aqui você tem o seu médico, né? Você tem, tem meu médico de família, meu doutor primário. Isso. E aí ele cuida de você e aí dali ele vai te direcionando. Acho que no Brasil tá tendo essa linha também. linha também. Você tem que ter um doutor de família, Isso, médico de É o seu família. primeiro médico, né? É. Que é o médico que conhece você, Exato. sabe do seu histórico, né? Aham. E aí dali ele vai te orientando. No meu caso, eu não passei antes pelo doutor primário. Eu não passei por ele. É que aqui porque chama eu engravidei. primary doctor, gente. E a gente lê essas coisas no papel e depois a gente não consegue, mas a gente nem traduz aquilo, que pra gente é primary doctor e ponto. Então é Exato. isso, é o seu primary doctor, é o seu médico. Exato. Entendeu? Doutora Juliana, beijo pra senhora. O meu é o Dr. Frank. Tá vendo? A minha é uma médica brasileira. O meu é um americano, mas fala espanhol. Sim. Já tive um médico também indiano aqui também. Era super bom. Assim. Não sei em que a parte vai entrar essa coisa aqui, mas olha que experiência engraçada do meu médico primário. Ele foi muito doido. Muito doido. Eu cheguei lá, fui conversar com ele. Eu tinha tido pedra nos rins depois que eu tive o Saulo, fui parar no hospital, fiquei internada uma semana. Você teve ainda uma outra... Tive. Ele ficou internado uma semana, eu quase morri, acho que por causa de tanto estresse eu fiquei internada na outra semana.
Ele tava com 7 semanas de vida. Uau, nossa. 7 semanas. Foi horrível. Bem depois, assim, né? Ele ficou com um acesso Aham. e teve que fazer sonda nele. Meu Deus, não gosto nem de lembrar. Mas voltando Você teve, e acabou indo pro hospital. eu acabei indo né? pro hospital de tanta. Eu dor, né? tava de uma cesárea, vi o meu filho passar mal, ficar internado, Uhum. emocional, tudo, aí eu desabei. Nossa. Também fiquei internada. E aí eu chego no meu doutor primário e aí ele conversando comigo. Olá, tudo bem? Você é carioca? Eu também sou carioca. E eu tenho uma amiga que mora lá, ligou pra amiga dele, Sério, olha do Rio de isso. Janeiro. E a gente começou a conversar. Ele tava de bom humor, hein? Tava super bom humor e começou a falar espanhol com português e inglês, mas ali eu me senti bem legal, Quebrou o sabe? gelo, né? Quebrou o gelo, ele quebrou o gelo e foi bacana. Foi o meu primeiro contato, foi a minha primeira impressão e eu gostei, sabe? legal, ele Foi uma te coisa deixou- completamente diferente do que a gente conversou sobre o que é Isso. ser americano. Isso, exatamente. Pode ser que em algum momento você vai ter essa experiência, entendeu? E vai ser muito boa. Aline, você é jornalista como eu. Nós viemos pra cá. Eu queria muito fazer outra coisa. Sou uma pessoa assim, que me canso logo de fazer isso. Então eu tava fazendo jornalismo há 20 anos, estava um pouco cansado. Me canso logo. Não, é brincadeira. Essa aqui é uma terra de outras oportunidades, Sim, né? Mas sim. primeiro eu queria te perguntar sobre jornalismo, porque você já deve ter recebido perguntas de jornalistas. Sim. Como é que é aí? Como é que é o mercado? Como é que é isso? Como é que você tem, o que você tem feito? O que é possível fazer? A língua tem suas limitações? Me fala um pouco sobre isso. Bom, se você for um profissional qualificado no Brasil e você souber falar inglês, você tem acesso em qualquer lugar que você queira trabalhar. Tipo o que, por exemplo? Se você, como você, né? Você há anos de carreira, Aham. renomado, um excelente jornalista, fala inglês, decidiu morar nos Estados Unidos. Você vai aplicar para uma TV, você vai aplicar de repente para uma rádio, Você você não vai ser o cara lá, você não vai já chegar como um apresentador do jornal, lógico. Quem sabe, se você tem Não, todas mas essas o que eu digo- habilidades, você pode. Pode, mas é possível trabalhar nesse Sim, mercado aqui, né? É possível, é possível. É possível sim. Mas você tem que ser um excelente profissional e você tem que dominar o inglês. Se você não domina o inglês, não tem como você trabalhar. Tem nem como fazer a com primeira jornalismo, entrevista. Não tem como. Não dá. Então, assim, a barreira do inglês vai ser algo que você vai precisar passar e estudar mesmo e investir em você, investir na sua vida se você quiser continuar trabalhando como jornalista, fazendo aquilo que você fazia no Brasil ou quem sabe dando passos maiores, né? Eu tenho ainda um sonho de trabalhar num jornal em Nova York ou numa revista de moda. Eu ainda não fiz isso no Brasil, já trabalhei de várias coisas no Brasil. TV, rádio, apresentação, produção, assessoria de imprensa, mas eu nunca trabalhei em revista. Então eu ainda tenho essa Você coisa tá se em preparando mente, pra né? isso, né? Tô. Você tá buscando isso. Tô. Né? Dei uma pausa agora por causa do bebê, Claro. então tô me dedicando 100% ali. Inclusive eu parei de trabalhar, tem 2 meses que eu parei de trabalhar. E o que você tem feito aqui? Eu tava trabalhando com assessoria de imprensa. E alguns outros trabalhos Sim, sim. esporádicos Claro. pro Brasil, Claro, né? que dá pra fazer de tudo, Dá. dá pra fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Não tem No problema. Brasil eu também montei uma agência de comunicação e que eu consegui durante muito tempo dar assistência aos meus clientes brasileiros daqui. E eu juro que Tô brincando lá. gente. É verdade. Então eu consegui durante um bom tempo dar assistência. Quando eu recebi o meu work permit, eu parei e comecei a trabalhar aqui com assessoria. Procurar Exatamente. coisas aqui, com né? assessoria. Eu consegui trabalhar 1 ano e parei agora, tem 2 meses por causa do bebê. Eu estava levando ele comigo para o trabalho. Tem negócios brasileiros aqui? Você chegou a trabalhar com brasileiros, Tem. com jornais, com a imprensa brasileira Tem, aqui de alguma tem. forma? Você fez alguma coisa nesse Tem sentido sim. aqui? Tem a USA, Aham. tem a... Ai meu Deus, estou esquecendo o nome. Aí vai ser que é um jornal, eu acho, né? Mas é brasileiro. eu e achei- é online achei também. Eu USA, né? achei USA, né? Aham, USA. achei USA. Tem Tem Gazeta. tem Tem vários meios de várias comunicação. mídias, revistas,
você pode produzir para essas pessoas, né? Sim, eu estava fazendo isso. Eu estava produzindo matérias para as revistas e para online, para jornais online também. Só que estava ficando muito cansativo. Eu estava levando meu filho comigo, inclusive. Eles montaram uma estrutura para o meu filho ficar comigo lá. Mas mesmo assim, eu precisava de alguém que olhasse Em algum ele. momento você Porque precisa. o bebê não vai ficar sozinho ali. E ele precisava de estímulos e tudo. E até 5 meses dele eu levei. Depois começou a ficar muito cansativo e a gente sentou, eu e meu marido, olha, para agora um pouquinho, vamos cuidar dele, é o principal. Quando ele estiver falando, andando e souber contar como foi o dia dele, a gente coloca ele num daycare até ele ter a idade para entrar na escola, porque isso também aqui acho que só com uns 5 anos, 4 ou 5 anos que ele entra na escola. Então, quando ele estiver andando e puder, mamãe, meu dia foi ótimo, eu brinquei com um coleguinha, a professora fez isso, isso, isso. Quando ele começar a falar assim, como foi o dia dele, eu vou me sentir segura para deixar ele numa creche ou num daycare. Você quer seguir nesse mercado de jornalismo? Sim, eu quero. O objetivo é Sua esse. profissão, você quer seguir. O objetivo é Teria esse. alguma outra profissão que você vê aqui que é algo bacana? Você fala assim, porque aqui tem muitas oportunidades, né? Como a gente sempre fala. E a gente pode fazer de tudo. Você Sim. pode estudar de novo, tirar sua licença para fazer outras coisas. É. Não tem nenhum problema você ter 3, 4 coisas, não tem nenhum problema. O do Missão Impossível lá, como é que é o... Tom Cruise? Tom Cruise falou essa semana lá numa brincadeira que ele falou que ele tem, sei lá, 10 licenças, né? Aham. Inclusive licença de real estate, que é a licença de corretor imobiliário, que eu acho que é uma brincadeira. Mas assim, você pode ter um monte de coisa, entendeu? Eu estava no supermercado outro dia, a senhora que me atendeu, a gente começou a conversar e ela me perguntou assim, como é que tá o teu seguro? Ó, eu tenho licença de seguro também, se você quiser. A menina estava me atendendo no mercado, era uma senhora. Então você pode fazer de tudo. Mas que outra profissão você se veria nessa profissão aqui, ou fazendo, ou que outra dica você daria para alguém? Eu pergunto isso porque às vezes tem alguma coisa que você fala assim, não, isso aqui é um bom negócio aqui, ou é uma boa profissão aqui. Então, eu tô muito focada com a minha profissão. Eu não consigo ver outra profissão que eu tenha, mas empreender sim. Uhum. É algo Tem até, algo assim, sim, algo algo que até você gosta, você falou de moda, não sei. exatamente nesse ramo. Eu até tô conversando com meu marido para eu nesse momento em casa, não só em casa, mas também levar, porque aqui realmente você tem a possibilidade de fazer N coisas ao mesmo tempo, empreender nesse nicho que tem a ver com o meu mundo agora, que é pai, mãe e baby. Então algo que é relacionado à moda nesse sentido. Olha, que legal. Porque você vê muito, por exemplo, tal pai, tal filho. Né? Bota o menino com a roupa igual, sim, tá. né? Com o pai, mas você não vê mãe, pai e menino. Você vê mãe e menina, as meninas, pai né? e menino. E aí a gente tá estudando alguma coisa Legal, nesse sentido legal. relacionado à moda, eu fazer a própria coleção que seja direcionado para os kids, para os babies e para os papais também. Então é algo que eu hoje consigo ver a possibilidade e que a gente já estudou o mercado e que não tem. O que eu quero fazer aqui não existe, não tem, ninguém teve essa sacada e se teve não colocou para frente. Mas eu tenho nessa questão de empreender. Aqui a gente é levado a empreender, Sim, não é? Mais sim. do que no Brasil? Aqui você tem Você possibilidade, sente assim? sim, você tem a possibilidade de abrir empresas, de você abrir Acho isso firmas, é incrível. muito legal. A mentalidade deles, né? Desde criança, o seu filho é ensinado a empreender, a gerar negócios, a questão financeira, a se programar. O que no Brasil a gente não né? Na escola eu não tive aula de empreendimento, eu não tive. A gente eu não vai muito nesse sentido. Não, né, como lá. eu te falei, né? Meu pai e minha mãe têm a mentalidade, é da idade deles, é aquilo de você ter uma profissão que para eles se torna estável, como eu já falei, a palavra estável não existe para mim. É uma profissão estável, uma carteira assinada e você tá ali, batendo seu ponto o tempo inteiro. E aí as gerações vão passando, as coisas vão mudando. E aqui você é impulsionado. Aqui as crianças têm aula de administração financeira desde exatamente. criança. Isso é sensacional. Isso é top. Questão mesmo de adaptação. Hello! Elas estão ali olhando a gente, gravando. E assim, você já teve algum dia aqui que você falou assim, nossa, por mim voltava agora? Não. Bateu algum dia Não. assim, esse desespero Não. assim? Não.
De volta. E eu converso com muitas pessoas que já tiveram Que já tiveram mas isso eu e lá no nunca- começo. E eu nunca. É. Por mais que tivesse sido difícil no início, passei, superei, mas nunca passou pela minha cabeça voltar. Porque tem que ter essa vontade de querer ficar também, né? É, Porque senão a gente exato. desiste e pronto. Mas nunca passou pela minha cabeça, não. Sempre pensei assim, não, é algo novo, eu preciso viver e vai dar certo e vamos lá. Agora, desistir não faz parte de mim. Não faz. Essa mulher é dureza, gente. Vocês não sabem de nada. Gostou da feira, Aline? Amei, eu não tinha vindo aqui, eu amei, eu tô apaixonada. Não é legal, Tô cara? apaixonada. A gente às vezes fica tão preso à qução do trabalho. Eu queria à questão de saber algumas isso, como é que coisas. se vive aqui? O teu dia a dia, como é que ele é? Você Pois é. acorda, o que vocês fazem, onde é que vocês vão, vocês curtem o quê? Quando eu estava trabalhando, o meu dia era muito preenchido pelas questões do trabalho e acordar cedo e volta para casa já tarde. Então o que eu conseguia fazer de vez em quando era ir numa academia, né? E eu adoro cuidar da minha casa, fazer comidinha pro meu marido, chegar, botar, sabe, aquela mesa. Então eu vivia muito isso. E eu perdi algumas coisas como essa. Hoje eu já consigo respirar, né? Era uma questão mesmo de você se estabelecer. Você precisa passar, é um processo. Você tem tempo para todas as coisas. Então era o tempo de trabalhar, era o tempo de investir, é o tempo de você aprender e agora é o tempo da gente curtir. Mas aquela vidinha lá do Brasil, assim, ela não é tão fácil de ter aqui, né? Não. De repente uma pessoa para te ajudar em casa. Não, aí você aqui tá entendendo? você faz tudo. Não é? A gente não faz tudo aqui? Faz Não é essa tudo vida de aqui. madame aí. Não, lavar banheiro, faz comida, arruma casa, cuida de criança, leva no médico, trabalha, você faz tudo, arruma tudo. Porque aqui a maioria das pessoas a vida é assim, né? Sim. Essa correria. Vocês curtem assim aonde? O que vocês gostam de fazer? Onde que vocês vão aqui? Eu tô sempre muito com o pessoal da minha igreja, Aham. eu não abro mão disso, isso foi Qual que é a tua igreja fundamental. aqui? A minha igreja, a Igreja Batista Atitude em Orlando. Aham. Foi fundamental eu continuar esses laços aqui, porque em momentos difíceis você tinha com quem se apoiar, pessoas para você conversar, trocar experiências. Te ajudaram isso fez no que, muito. por exemplo, para você conversar assim? Questão de trabalho, por exemplo, indicação de trabalho, os caminhos são por aqui, olha, não faz isso, isso não é legal. Né? Um conselho, né? Sim, conselhos, exatamente. Porque você chega aqui e a tua agenda de telefone não serve para nada, né? Exato. Seus contatos, seu network já não funciona. Aliás, mais ou menos, né, Vandrei? Mais ou menos, mas assim, eu digo, se você vai no médico, não é Sim, o teu não, médico, não, o não borracheiro não é mais aquele cara. Sabe assim, não, a tua agenda... Você precisa viver tudo de novo. Por exemplo, eu faço parte de grupos de mães de Orlando que dão dicas, né, de médico, de o que fazer. Então tem isso aqui, né? Dá pra se envolver. Dá pra se envolver. E o nosso dia a dia, o meu com o bebê agora é procurar lugares como esse para poder trazer o lazer e fazer ele conhecer, porque agora eu tô focada em dar o meu melhor pro meu filho, para ele crescer bem, feliz, saudável. E vocês vão aonde? Costumam visitar que lugares, assim, além da igreja? Vocês... Tirando a igreja e a Disney, vocês vão aonde? Muitos passeios ao ar livre. Tem uns parques aqui, que é muito cultura americana, o Bill Frederick, que a gente faz muito churrasco ali, passeia. No parque ao ar livre? No parque ao ar livre. Olha que legal, dá Passeios pra ir ao lá ar livre, e... dá pra Fica, ir. aqui assim, a gente leva a cadeira, né? E Sim. fica lá curtindo, Cadeira, né? fica curtindo e você conversa. Sempre passeios assim nesse sentido. A gente já teve a possibilidade de viajar bastante, de conhecer em museus, em biblioteca. Hoje a gente faz algo que é diferente do Brasil, né? Que eu não vou muito em shopping. Não vou muito em shopping. Aqui a gente não tem aquele modelo, né, Não, de não shopping tem. que é do Brasil, então a gente acaba não indo. E a gente curte mais assim, ó, o dia a dia mesmo, né? Ao ar livre e tal. Tinha convidado a Aline, fiz a maior propaganda. Falei, Aline, vamos pra feira, que a gente vai tomar caldo de cana lá na feira. Mas, gente, só pra vocês terem ideia, olha lá o tamanho da fila. Olha lá, Aline, olha lá. Eu tô entrando. A barraquinha do caldo de cana. Aline, achamos o negócio. Não é? Caldo de cana. Olha o tamanho da fila do caldo. É a barraca mais cheia, gente, tá vendo? Tá vendo como o Brasil faz sucesso aqui? Faz sucesso. Vamos tentar tomar esse caldo de cana, gente. Olha, depois de tempinho na fila, até que não demorou muito.
Demorou muito não? Ê, Vamos tomar. a mãe que não para. É. Quer, filho? Ah, Caldo de meu cana? amor, olha só. Quer provar caldo de cana? Saúde, ali. Obrigado, viu? Obrigada pelo convite. Obrigado por essa gentileza, pelo seu tempo aí. Essa formosura, parabéns. Obrigada. Felicidades aí. Obrigada. Até o próximo, gente. Até. Vamos aproveitar. Tchau. Tchau. Se você está assistindo a esse vídeo é porque tem interesse em vir para os Estados Unidos, ter uma vida de qualidade real, com segurança e poder dar o melhor para sua família. Então, que tal poder conversar comigo para que eu possa dividir com você a minha realidade, falar sobre custos, aquilo que impacta o seu planejamento de verdade, o que deu certo para mim, o que não deu, enfim, ter uma conversa franca e dar um impulso no seu plano de mudança de país. Eu moro há quase uma década aqui nos Estados Unidos e posso dividir toda essa experiência com você. Na descrição do vídeo há um link onde você agenda essa conversa direta comigo, sem rodeios. Eu já tive esse papo com várias pessoas e posso garantir, é muito melhor do que ficar buscando informação na internet.